Os funcionários mais sortudos do PT e do Brasil, a vergonha que Lula decidiu que não quer mais passar e a teoria da conspiração, que não é só teoria, é realidade no Brasil. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Eu preciso logo advertir você que o assunto principal desse vídeo é pesado, é polêmico e pode deixar você paranoico em relação a algumas coisas. Mas, antes de chegar a ele, eu preciso mostrar a você duas coisas que chamaram muito a atenção nessa semana. Primeiro, um grupo de servidores do PT na Câmara dos Deputados ganhou na Mega Sena mais uma vez. Pois é, e essa é pelo menos a terceira vez que os funcionários do partido que está no governo ganham o prêmio na Loteria Federal. Apesar de dessa vez o valor recebido por cada um dos participantes ser pequeno em função do número de participantes do bolão e também do acerto ter sido da quadra, lá em 2019 o grupo ganhou o prêmio principal de 120 milhões de reais, que rendeu cerca de 2,5 milhões de reais para cada participante. E aí, é pura sorte mesmo? É claro. Agora o segundo assunto. Tal qual o Alexandre de Moraes, você já deve estar careca de saber que Lula faz questão de se comparar a Bolsonaro em tudo e que ele quer superar o seu opositor em cada detalhe. No entanto, como já dizia aquela famosa música da banda Ira, querer está tão longe de poder. E no caso de Lula, não é diferente. Na tentativa de competir com as lives realizadas por Bolsonaro durante seu governo, o petista passou a fazer o programa Conversa com o Presidente, onde teoricamente é entrevistado por Marcos Uchoa nas terças-feiras pela manhã. Logo após o primeiro programa, inclusive, testemunhamos aquela icônica cena de Marcos Uchoa cometendo um pequeno engano ao falar sobre a audiência da live em um programa da UOL. Só ficou uma dúvida, você durante a sua fala aqui, você falou que teve 1,5 milhão de acessos, e os números que estão saindo da live do Lula não chegam a isso não, falam em 6 mil simultâneos. Da onde você tirou esse número de 1,5 milhão pra gente só não ter uma informação não fui eu que pesquisei. Eu tava ouvindo umas pessoas conversando e falaram nisso, mas não sei de onde que tiraram. Então... Tá. Pois é. E o fracasso da primeira transmissão se repetiu durante o ano todo, tendo como pico de visualizações simultâneas apenas 10,4 mil. Aliás, a baixíssima audiência não é apenas nas transmissões ao vivo. Misteriosamente, o canal de Lula no YouTube, que tem 1,36 milhão de inscritos, tem uma média de visualizações nos vídeos muito inferior à média do meu canal, que tem 48 mil inscritos. Pois é, agora a novidade em relação a isso é que nessa terça-feira, dia 2 de janeiro, ao participar de um programa da UOL, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, foi questionado a respeito desse fracasso. Mas e a live, a conversa com o presidente? Que é sobre isso que a gente já teve falar. essa conversa, talvez não tenha alcançado aí, enfim, não sei se alcançou ou não. Qual que é o seu balanço, a sua avaliação? Que em termos de audiência, a live não é das melhores coisas, né? E ao responder, ele deu essa desculpinha esfarrapada. Sobre a live, Carla, primeiro, né, eu acho que você fazer uma comparação de audiência numa tecnologia que é completamente distinta do que ela era 2 anos atrás, é uma loucura completa. Ministro, vai contar essa historinha para boi dormir em outro lugar. Eu mesmo, por exemplo, tenho hoje pelo menos 100 vezes mais engajamento do que eu tinha há 2 anos atrás. Mas é claro que o governo vai culpar a tecnologia ou qualquer outra coisa para não admitir o próprio fracasso, para não admitir que nem mesmo os eleitores de Lula suportam vê-lo falando, pois sabem que suas falas sempre se resumem a mentiras, hipocrisia e discursos de ódio. O cara é um demônio. E apesar de agora, de forma muito conveniente, vocês não quererem mais fazer essas comparações, o Poder 360 fez. E enquanto Lula teve nas primeiras 20 lives do seu mandato uma soma de 1,1 milhão de visualizações, Bolsonaro teve no mesmo parâmetro 20,5 milhões de visualizações. Mas se, segundo o TSE, Lula venceu as eleições, quem sou eu para questionar? Já avisei que vai dar merda isso. Bom, agora sim, vamos para a grande polêmica do momento. O caso da fake news espalhada pelas páginas de fofoca na internet, que levou uma jovem a tirar a própria vida e que o destaque principalmente foi da Choquei, a maior página que compartilhou essa mentira, tomou agora proporções ainda maiores com a publicação de um documentário do Daniel Penin no YouTube. Uma história do grupo criador da Banca Digital, um projeto que reuniu mais de 30 páginas de fofoca e que tem centenas de milhões de seguidores, um projeto que lucra com as mentiras.
Eu expliquei esse caso e comentei sobre isso ao participar novamente do Hora Notícia do Fator Político BR na noite de ontem. Eu vou reproduzir aqui os meus comentários, pois como o programa era ao vivo, eu acabei falando até mais do que deveria. Acabei falando coisas que eu não teria dito se fosse para um vídeo gravado aqui para o meu canal. Primeiro de tudo, só para contextualizar para o pessoal que está em casa, o Daniel Penin produziu um documentário super bem produzido, nós estávamos inclusive comentando sobre isso antes de iniciar a live aqui, super bem produzido e com uma qualidade de credibilidade do conteúdo impressionante. Esse documentário dele, segundo ele próprio, foi inspirado por uma fala do Whindersson Nunes, que era um dos envolvidos lá no caso da Choquei, uma das vítimas da fake news da Choquei, que na verdade não foi só da Choquei, né, mas já vou falar sobre isso. O Whindersson havia feito um vídeo falando que ele não iria tentar responsabilizar apenas as pessoas que propagaram a fake news, mas sim o dono, quem está lá no topo da pirâmide, segundo ele falou, quem estava tomando champanhe com dinheiro ganhado, desgraçando a vida de outras pessoas. E nesse documentário apresentado pelo Daniel Penin, ele mostrou um pouco da estrutura da Mind, que inclusive estava no próprio site, era público isso, mas agora o site da Mind está fora do ar, e já levanta aquela questão, né, que se quem não deve, não teme, por que o site saiu do ar? Enfim, no site da Mind, eles tinham lá toda a estrutura dos influenciadores que eram gerenciados por eles, das páginas de notícias, páginas de fofocas que eram gerenciadas por eles, e nós temos exemplos aqui muito famosos, como é o caso da Luísa Sonza, do Pablo Vittar, Cléo Pires, Bela Gil, Deolane Bezerra, páginas muito famosas também, como o Garotes, do blog, nem sei pronunciar isso, que é o pronome neutro aqui, que foi a primeira página que publicou a fake news a respeito da Jéssica Canedo e do Whindersson Nunes. Outras páginas como Fofoquei, Alfinetei, Fuxiquei, Gina Indelicada, Sou Eu na Vida, Otariano, Subcelebrities, enfim, várias páginas que, se você segue alguma dessas páginas, saiba que quem cria esse conteúdo é a Mind. Esse documentário do Daniel Penin mostra, inclusive, trechos da própria CEO da Mind, que é a Fátima Pissarra, ela falando que eles trabalham na criação de conteúdo, na gestão do conteúdo, nas respostas a seguidores, inclusive no gerenciamento de crises, como foi o caso ano passado, ano retrasado, se não me engano, da Luísa Sonza lá, que ela fez uma fala racista. A Mind faz esse gerenciamento de crises também, inclusive cuidando para que essas críticas não cheguem ao próprio influenciador. A Mind, ela gerenciava também a Choquei. A Choquei era até junho, julho do ano passado, se não me engano, era gerenciada também pela Mind, mas após um caso polêmico ali de uma fake news publicada pela Choquei, que envolvia uma suposta cidade perdida na Amazônia, que era a cidade de Ratanambá. Essa fake news foi publicada pela Choquei, algumas pessoas compartilharam essa notícia falsa, entre elas o Mário Frias. Que, isso ainda sobrou foi pro pessoal da direita, né? Exatamente. O Mário Frias, se não me engano, ele era secretário de Cultura no governo anterior, né? Ele compartilhou isso e abriu margem para que a Choquei não só tivesse publicado a fake news, como ainda depois atribuísse a criação da fake news à extrema-direita. Mais um exemplo de inversão dos fatos para encaixar nas suas narrativas. Agora, e depois desse caso, dessa polêmica aí, da investigação e tal, e do conhecimento do público a respeito desse caso aí, foi que a Mind rompeu o contrato com a Choquei e com a Gossip alguma coisa, uma outra página também. Mas qual é a grande moral desse caso aí, do documentário do Daniel Penin? Uma coisa que eu aprendi na prática no ano passado, depois que eu comecei a produzir conteúdo sobre política, é que escala é aquilo que mais dá poder e que mais gera oportunidade para uma pessoa ganhar dinheiro. No caso de um empresário, dono de uma fábrica, por exemplo, quanto maior a escala que ele consegue produzir, quanto mais funcionários, maior a produção, mais possibilidade de ganho ele tem também e mais poder ele tem. No caso de um influenciador digital, a escala é o número de seguidores, o alcance que essas pessoas têm. E a Mind é uma empresa que faz a gestão, faz o controle, a criação de conteúdo de diversos influenciadores, diversas páginas diferentes, sempre direcionado para esse lado das fofocas, das polêmicas e tal, mas eles têm na mão uma audiência que é praticamente maior que a metade da população brasileira. Eles têm mais, se eu estiver enganado, me corrijam, por favor, mas se eu não me engano, no documentário é citado o número de mais de 100 milhões de pessoas aqui no Brasil. Então, olha o poder que essas pessoas têm nas mãos.
E esse documentário esclarece que os conteúdos publicados por essas páginas são muito semelhantes pelo simples fato de que a criação desse conteúdo vem da Mind, faz esse gerenciamento, faz essa criação de conteúdo. Ou seja, essa empresa, essa organização, ela tem em mãos um poder de manipular a população brasileira. E a questão se aprofunda ainda mais pelo fato de que a Mind aproveitou essa rede de influenciadores que eles têm para fazer campanha para o Lula em 2022. Os influenciadores, todos os influenciadores, isso é mostrado no documentário, todos os influenciadores, todas as páginas gerenciadas pela Mind fizeram campanha e apoiaram o Lula em 2022. O que lá atrás já nos despertava aquela curiosidade pela estranha coincidência de tantos artistas, tantas páginas estarem apoiando a esquerda. E a manipulação da Mind, e digo aqui que não é a única, porque esse tipo de coisa não acontece apenas nas redes sociais, nas páginas de fofoca, etc., ela consegue facilitar a aprovação do governo de algumas pautas defendidas pelo governo. Tanto que o governo direciona dinheiro para a promoção de algumas pautas nas redes sociais. Uma delas é a do PL 2630, que é o PL das fake news, PL da censura. A própria agência Mind, lá, agora já não está mais lá no site, que eles apagaram, né? Mas dizia que eles criam coisas, né? Então, notícia se apura, você não cria notícia. E aí você fica aí pensando, gente, mas por que eles estão defendendo um PL de fake news, sendo que eles mesmos é que fabricam? Será que realmente esse projeto vai ser bom para nós? Né? Não dá para entender. Justamente porque a narrativa por trás do PL é de combate às fake news, mas na prática eles já sabem que não é essa a intenção do governo. A intenção do governo é controlar as publicações de direita. É só essa a intenção. E que quem está assistindo fique claro isso. A PL 2630 não é para controlar fake news, é para controlar a ideologia e impor ainda mais a ideologia de esquerda, uma ideologia mentirosa. Esse caso da PL da fake news, já aproveitando esse contexto, unindo ao caso da Choquei, da Mind, ele mostra que a aprovação desse projeto nunca foi regular e diminuir as fake news na internet. Até porque Lula é o maior exemplo de fake news no Brasil. Mentiu o ano passado inteiro a respeito da aprovação, de que só agora teria sido aprovada uma lei para garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres, sendo que já existia, cansei de mostrar isso no meu canal, já existia a lei número 1723, 1952, que, por sua vez, já era só uma pequena alteração no decreto-lei que consolidava as leis do trabalho lá de 1943, que já dizia isso. E mesmo assim, mesmo com a lei estando ali escrita, qualquer cidadão tendo acesso a essa lei no Google, Lula ainda empurrou essa narrativa o ano inteiro. E agora essa estrutura de governo aproveita desse crescimento das redes sociais para espalhar esse projeto de poder através dessas redes. O que nós estamos vendo na prática aqui no Brasil são semelhantes a teorias da conspiração. São grupos unidos que, em prol de uma causa, de uma ideologia, ou simplesmente em prol de interesses próprios, como o enriquecimento próprio, eles acabam reunindo diferentes estruturas da sociedade para conspirar a favor ou contra uma pessoa. Como o Rony citou muito bem antes, a Mind, ela conseguia fazer cancelamento ou descancelamento de quem ela quisesse. Se fosse alguém que eles queriam que fosse mal visto pela mídia, choviam páginas criticando essa pessoa, postando notícias falsas a respeito dessa pessoa. Se eles queriam descancelar alguém, como foi o caso da Luísa Sonza, como foi o caso da Ludmilla, eles simplesmente conseguiam conseguiam tirar o foco daquelas notícias negativas que estavam sendo publicadas a respeito dessa pessoa, e eles conseguiam trazer outras notícias para abafar o caso em um volume muito grande de páginas. Mas isso não acontece só nas páginas de fofocas, isso acontece também na mídia tradicional. Nós não temos hoje provas para dizer que existe um grupo que controla grandes sites, mas nós temos aí grandes representantes da mídia tradicional brasileira que publicam, podem ser considerados como fake news em alguns casos, ou podem simplesmente ser considerados como uma destruição à vida de cidadãos. Eu cito aqui o exemplo
ali em fevereiro, março de 2023, a UOL, o Globo e o G1 publicaram uma lista de cidadãos e uma lista de empresas que eram suspeitos de terem financiado os atos de 8 de janeiro. No caso do O Globo, eles chegaram a postar fotos das pessoas, o nome completo, com o que essas pessoas faziam. Só faltou postar o CPF e um raio-x da pessoa. E aí fica aquela questão, uma vez publicada a imagem dessa pessoa associada a algo negativo, uma vez publicada, com um grande alcance, a reputação dessa pessoa automaticamente é destruída. Pode ser que 6 meses depois essa pessoa consiga provar a sua inocência, mas aí ela vai ter o mesmo espaço para retratar a sua reputação. Um outro caso recente agora, que nós estamos acompanhando, é o do Renato Cariani, né, se eu não estou enganado. Eu não conheço o Renato Cariani, não sei nem dizer sobre o conteúdo dele, porque eu não acompanhava, quem dirá então dizer sobre a vida dele para dizer se ele é inocente ou culpado. Mas a grande mídia destruiu a reputação do Renato Cariani falando sobre o suposto envolvimento dele em casos de tráfico de drogas, etc., desvio de substâncias nas fábricas dele. Uma vez destruída a reputação dessa pessoa, como eu falei, pode ser que daqui 6 meses ele consiga provar a sua inocência, mas certamente ele não tem mais o mesmo espaço que ele teve agora para se retratar, para falar a verdade e reconstruir a sua reputação, pelo simples fato de que, para a mídia, uma retratação, uma reconstrução de reputação não interessa em nada, porque para a mídia vende muito mais, gera muito mais engajamento, uma notícia negativa, uma bomba, uma acusação a uma pessoa, porque é isso que o povo procura mais. Por isso que os sites de fofoca hoje têm tanto alcance, porque o povo adora ver desgraça, adora ver fofoca, adora saber da vida dos outros. E no caso da mídia, da grande mídia tradicional, o que uma pessoa pode fazer contra ela? Se uma pessoa é acusada, de que forma ela pode competir com uma estrutura que tem, como eu falei antes, uma escala muito grande? Como que um cidadão, como eu, por exemplo, citei na semana passada, se eu não me engano, o caso de uma matéria publicada pelo Estadão sobre mim. Eles até me consultaram, mas ignoraram completamente o que eu falei. Eles publicaram uma matéria dizendo que eu havia publicado uma fake news a respeito do Lula. Como eu vou competir com o Estadão? Seja competindo em questão de alcance mesmo, felizmente hoje o meu alcance é bem significativo, mas ainda muito longe de um jornal tão tradicional como o Estadão, e principalmente se eu resolvesse processar o Estadão por ter difamado a minha imagem. Como eu vou competir com a estrutura jurídica que o Estadão tem? E como o cidadão brasileiro pode competir com essas organizações que têm se apresentado agora? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acredita que também precisam assisti-lo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificações, pois essa é a única forma que você tem de garantir que receberá todo o conteúdo novo que nós postamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.